Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Giro de notícias chegando recheado com muitas novidades sobre o nosso Vasco da Gama. Então eu já peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para você se inscrever. Todos os dias a gente faz 2 conteúdos aqui sobre o Gigante da Colina. E se você já acompanha aqui o canal, já é aquele inscrito que está aqui todos os dias, muito obrigado, te agradeço demais e te peço o like também, que é importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos aqui na plataforma. Bom, vamos falar nesse vídeo sobre Marlon Gomes, que sofreu uma lesão lá na Seleção Brasileira Sub-23, inacreditável isso, né? Vamos falar também sobre a partida ontem entre Medel e Puma Rodrigues, né? Uruguai e Chile se enfrentaram pelas eliminatórias. Vamos falar sobre a dívida que o Vasco tem com o Atlético Mineiro pelo meia Jair. E claro, vamos falar sobre o assunto que foi a chamada desse vídeo, né? O Vasco finalizou a compra de um atacante importante que já está no elenco. E você vai saber mais detalhes nesse vídeo, beleza? A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começa esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics. Você que quer adquirir produtos oficiais do Vascão, você pode acessar a FUT Fanatics, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se você utilizar o código promocional MACHÃO10, o cupom MACHÃO10 te dá 10% de desconto em qualquer produto do Vasco lá no site da FUT Fanatics. Essa camisa que eu estou usando, por exemplo, foi comprada lá no site da FUT Fanatics. E claro, né, a FUT Fanatics só vende produtos oficiais. São produtos oficiais do Gigante da Colina, com precinho camarada, e você ainda pode ganhar mais 10% de desconto se você utilizar o cupom MACHÃO10, beleza? Você compra no conforto da sua casa e a FUT Fanatics envia até você. FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa esse vídeo aqui falando do jogo Uruguai e Chile. Se enfrentaram ontem pelas eliminatórias e o Uruguai venceu por 3-1. O Puma Rodrigues não entrou em campo, ficou no banco de reservas. Já o Medel foi titular ali na zaga do Chile, mas não conseguiu evitar a derrota da equipe chilena. O Uruguai venceu por 3-1 com gols de Nicolás de la Cruz, que marcou 2 vezes, e também de Federico Valverde. Então, derrota aí do nosso capitão Medel, que também é capitão da seleção do Chile. E já que a gente está falando aqui de seleção, tem uma notícia péssima para trazer para vocês agora. O Marlon Gomes, que foi convocado para a seleção Sub-23, mais uma vez vai ser devolvido pela seleção machucado. Isso já havia acontecido no Mundial Sub-20, né? Que ele foi e voltou machucado. E agora, quando ele começa mais uma vez a se destacar jogando pelo Vasco, é convocado e vai voltar machucado. O Vasco informou que o Marlon Gomes sofreu um trauma no osso nasal enquanto jogava com a seleção brasileira. O atleta já está retornando ao Brasil e será reavaliado pelo departamento médico do Vasco na próxima segunda-feira. Traduzindo aqui, Marlon Gomes quebrou o nariz jogando pela seleção brasileira e provavelmente vai desfalcar o Vasco aí por um tempinho. Triste, né? Mais uma vez, quando o Marlon começa a jogar bem, ele é convocado para a seleção de base e volta machucado. Eu acho inútil demais futebol de seleção de base. O Vasco não tinha que liberar jogador para a seleção de base. A CBF já não garfa o Vasco em todo jogo mesmo? Para que vai querer ficar liberando jogador para a CBF? O Vasco acaba sendo prejudicado mais uma vez. Inacreditável, meus queridos. Inacreditável, mas é isso. Marlon Gomes, mais uma vez, vai voltar machucado da seleção brasileira. Bom, e já que falei aqui de CBF, essa relação que é conturbada, né, entre Vasco e CBF, uma matéria hoje da UOL traz informações que Vasco e CBF estão tentando ali uma aproximação, né, tentando estreitar esses laços que realmente estavam conturbados. Segundo o Bruno Braz, que publicou essa matéria, a diretoria do Vasco está estreitando laços com a CBF em meio aos debates sobre São Januário e polêmicas sobre a arbitragem. O CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, e o diretor esportivo Paulo Brax têm sido os responsáveis pelos contatos mais frequentes com a entidade.
há uma busca de refazer alguns laços após a saída de Luiz Melo, que era o CEO do Cruz Maltino. O Vasco conseguiu recentemente a alteração de datas de 2 jogos, né, contra Curitiba e também contra o América Mineiro. A intenção do Vasco era conseguir mais tempo de descanso, né, entre as partidas. E isso acabou mostrando que realmente a relação entre Vasco e CBF está melhorando, porque a CBF aceitou ali o pedido do Vasco e alterou a data, né, de 2 partidas do clube a pedido do Vasco da Gama. Outro tema que tem sido debatido com a CBF é a arbitragem. O Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF, chamou membros da cúpula do Vasco para uma reunião. O Vasco entende que vem sendo prejudicado com frequência, como nos casos dos jogos contra o Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e também contra o Palmeiras, que fez o Vasco apresentar uma reclamação formal na sede da entidade. Paulo Brax e Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, já trabalharam juntos na Federação Baiana de Futebol e isso tem facilitado a aproximação entre Vasco e CBF, segundo a apuração aqui da UOL, né, matéria do Bruno Braz. Enfim, é importante, né, cara? Futebol é muito política também. Futebol é muito política. O dirigente tem que estar ali, tem que fazer a política, tem que estar sempre em contato ali com o CBF, com o FERJ, etc e tal. Senão, é garfado toda hora mesmo. Tem que fazer a política da boa vizinhança, senão vai ser garfado toda hora. Espero que a CBF, alterando essas datas do jogo do Vasco, tenha sido um indicativo que a coisa está mudando, né? Que vai parar de olhar o Vasco como um inimigo, alguma coisa do tipo. Tomara que o Vasco realmente consiga mudar essa situação, porque é importante ter força nos bastidores. Bom, e antes de continuar esse vídeo aqui, recado da 1xBet, aqui no comentário fixado tem o link, e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. O valor que você colocar vai dobrar, 10 vira 20, 100 vira 200, 50 vira 100 e assim por diante. Você pode dar os seus palpites na 1xBet, o link está aqui no comentário fixado, é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vou atualizar aqui a situação do Jair. O Vasco que comprou, né, o Jair no início da temporada e está com uma parcela ali de 3 milhões atrasada, né, junto ao Atlético Mineiro. E para esclarecer essa situação, o portal vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o diretor executivo do Galo, o Rodrigo Caetano, que explicou, né, os desdobramentos do caso. Segundo o Rodrigo Caetano, ele conseguiu contato com o Vasco e o Vasco pediu um prazo maior para efetuar esse pagamento. Então, o Vasco em breve, né, deve finalizar esse pagamento aí do Jair. Pelo menos agora, com o Lúcio Barbosa, o Vasco tem dado satisfações, né, tem conversado com os outros clubes. E isso evita, né, que o que vinha acontecendo, os clubes irem na imprensa, falar que o Vasco está dando calote, que o Vasco não está pagando, etc e tal, porque no futebol brasileiro todo mundo atrasa, todo mundo parcela, todo mundo empurra com a barriga, mas os clubes têm que se comunicar. O Vasco, na época do Luiz Melo, empurrava com a barriga e não dava satisfação. Aí, é claro, né, os clubes ficavam pé da vida e vinham para a imprensa, né, esculhambar o Vasco da Gama. Então, essa situação do Jair deve ser sacramentada aí ainda nesse mês de setembro, né, com o aporte da 777. E agora, para finalizar esse vídeo, a notícia que eu coloquei no título e na capa, né? O Vasco finalizou hoje a compra do Verratti. O Verratti, muita gente não sabia, mas estava no Vasco por empréstimo, né? O Vasco tinha feito a contratação do Verratti ali por empréstimo para poder facilitar a inscrição dele aqui no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco contratou o Verratti no último dia da janela de transferências e precisava de pressa, né, para poder inscrever o jogador. Então, por empréstimo, seria mais fácil disso acontecer. O Vasco colocou ali uma cláusula de obrigação de compra nesse empréstimo, uma cláusula fácil, né, de ser batida para ter a obrigação de comprar o jogador. E segundo informações do Flávio Dias, o Verratti já foi comprado pelo Vasco. Ele veio por empréstimo, mas agora o Vasco sacramentou a compra do atacante argentino. A transação girou em torno de $1 milhão. Verratti, que veio para o Vasco aí e está ajudando muito, né, nessa campanha de retomada do Vasco no Brasileirão, agora oficialmente comprado pelo Gigante da Colina. Vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!